Hoje nós vamos falar sobre Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. De antemão já aviso que será uma mensagem difícil de ouvir, mas necessária. Nesses dias em que nós vivemos tão conturbados, nada melhor do que ter a orientação da palavra de Deus para saber como nos portar. Então, meus irmãos, vamos à leitura de Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida e agora precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para entendê-la e acolhê-la em nossos corações com tranquilidade. Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós e nos abençoa, de tal maneira que possamos entender e sair daqui edificados pela Tua palavra e desafiados a fazer o que ela nos ordena. Fala conosco, Senhor, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, pois queremos ouvir somente a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, depois da leitura, obviamente, todos nós já sabemos do que vai se tratar a mensagem dessa noite. Eu quero falar sobre os magistrados deste mundo. E esse é um tema sempre atual e muito abrangente, principalmente nos nossos dias, onde há polarizações entre direita e esquerda. Vemos coisas horrendas acontecendo. Vemos assassinatos, vemos apedrejamentos no Nepal, vemos julgamentos que aos nossos olhos são injustos. Estamos vendo coisas terríveis nos nossos dias. Cometidas por quem? Autoridades, magistrados, pessoas imbuídas dessa autoridade. A palavra que Paulo usa para magistrados é archon, e é usado para governador, líder, comandante, chefe. No verso de número 3, nós entendemos alguém investido de direito ou poder para decidir, atuar e se fazer obedecer. Esse é um magistrado. Pessoas imbuídas desse poder e autoridade estão presentes desde o princípio. Nós começamos a entender a autoridade dentro de casa, dentro dessa célula máter, que é a família. O marido é o chefe do lar, mas o chefe do marido é Cristo. A esposa está submissa ao marido, mas ela tem autoridade sobre seus filhos. O princípio da autoridade começa no lar, e o lar é gerido para que todos dentro do lar tenham as suas necessidades supridas. E quando alguma coisa se inverte, alguém quer burlar essa autoridade, certamente há disciplina, porque os filhos não podem mandar nos pais. Não é bíblico, não é natural, não é decoroso.
Os magistrados, aqueles que têm esse poder, eles devem comandar, eles devem ser obedecidos. E quando nós saímos do âmbito da casa, da família, nós vamos à sociedade, e a primeira sociedade que os nossos filhos são apresentados é a escola. E na escola, quem são os magistrados? Os professores. E quando há uma inversão de valores e os alunos começam a mandar nos professores, o caos se estabelece. Deus cria as autoridades e as estabelece em cada lugar para que haja ordem, um mínimo de decência, um mínimo de direcionamento e produtividade, de progressão. E essa cadeia só existe porque Deus assim permitiu e estabeleceu. Então é por isso que Paulo vai falar isto. Ele vai tratar dessa questão. Mas eu garanto que vocês estão nesse momento pensando com os seus botões. E quando as autoridades são injustas? E quando os magistrados são opressores? E quando eles exercem a sua autoridade de forma ditatorial? Como devemos nos portar? Muito bem. Paulo escreve aos irmãos de Roma, debaixo de um César muito estranho, muito ruim, muito mau. Nero. Já ouviram falar de Nero? Nero, louco. Nero, o homem que mandou matar políticos que eram contrários a ele. Plauto, Sula e Palas. Nero, que mandou matar a própria mãe Agripina. Que matou a pontapés a sua esposa Cláudia Otávia. Nero, que incendiou Roma. Dos 14 distritos, 10 queimaram, 70% de Roma queimou nessa época. E dizem que esse louco, com a sua lira, cantava, olhando o fogo devorar a cidade de Roma. Esse Nero que atribuiu aos cristãos esse incêndio, esse Nero que perseguiu, matou, crucificou cristãos, este Nero era a autoridade daquele momento. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, a história ela se repete, as pessoas sobem ao poder e o poder realmente corrompe, a gente sabe disso. E então nós vemos o que está acontecendo no mundo hoje, olhamos para o tempo de Paulo e dizemos, é semelhante, não é diferente. Polarizações políticas, perseguições, mortes, assassinatos, não era diferente. Quando Paulo escreve estas palavras, ele está vivendo um contexto semelhante ao nosso. E por isso essas palavras se tornam tão importantes para a nossa edificação hoje. Como nós devemos nos portar diante desses magistrados? Como nós devemos viver a nossa vida cristã debaixo de pessoas que governam impiamente? Primeiro ponto, meus irmãos, e aqui começa a ficar difícil para entender, é que esses magistrados, os magistrados do mundo, eles procedem de Deus. Eles procedem de Deus. E Paulo vai usar a palavra sujeição ali no primeiro verso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Sujeição, essa palavra por si só já nos provoca arrepios. E a palavra usada por Paulo, o potasso, oferece a ideia de algo feito por vontade própria, sem uma imposição direta, ou seja, de boa vontade. O apóstolo Paulo olha e diz, olha, eu quero que vocês, gentilmente, se submetam às autoridades. Realmente é difícil. Vamos e convenhamos, é difícil entender isso.
É algo que podemos olhar no militarismo, né? Cuja palavra significa acomodar-se sob a liderança de alguém. Está lá, está no comando, aceita que dói menos, se ajeita e tenta viver da melhor forma possível. É isso que essa palavra aqui está expressando. Difícil. Nós sabemos que o ser humano é adaptativo. Nós nos adaptamos às circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Nós temos essa capacidade de nos acostumar até com o que não presta. E é um fato. E é o que Paulo está falando aqui. E Paulo retrata também a generalidade, dizendo, não é só com os cristãos isso. Todo homem, todo. Ele está generalizando, ele está dizendo, todas as pessoas deveriam se sujeitar às autoridades. Todas. Isso não oferece margem para que alguém se esquive da sujeição, seja por rebeldia ou por desejo simplesmente de ser livre. A liberdade aqui é um mero conceito, né? Porque nós estamos debaixo das autoridades. Além disso, o apóstolo Paulo vai utilizar nesse texto um artifício retórico, onde ele estabelece um propósito, o afirma e o reafirma numa mesma sentença, numa mesma frase. Olhem lá, verso 1 ainda. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ele está dizendo a mesma coisa com outras palavras. A origem dos magistrados é Deus. Foi Ele. Ele quem as estabeleceu. Para o bem ou para o mal? Para o certo ou para o errado? Ele faz isso. Ninguém sobe ao poder, ninguém detém a autoridade, ninguém é um magistrado sem que Deus tenha um propósito definido para isso. Hitler foi um instrumento de Deus. Difícil de entender isso. Mussolini e outros tantos déspotas foram instrumentos de Deus para fazer aquilo que lhe apraz. Muito bem, isto significa que ninguém assume o poder ou exerce a autoridade sem que primeiro Deus tenha de alguma forma aprovado. E é isso que significa a palavra instituída, usada por Paulo no verso 1, tasso em grego, onde entendemos que o Senhor designou tais pessoas para este fim, e que eles então são peças de uma grande obra que o Senhor tem em vista. Olhando nós para a nossa história, não conseguimos ver. Não conseguimos entender o que Deus quer. Usando pessoas com tal índole, com tal maldade, com tal sanha, com tal violência, com tal desejo de calar o próximo. Não entendemos por que Deus usa, mas usa. E aceitamos isso porque está na palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente, ela não está errada. Ela não está errada. A pergunta é, nós vamos nos submeter à palavra de Deus? Nós vamos nos sujeitar às autoridades porque isto vem da parte de Deus? Ou não? Quem se opõe, quem se rebela, se opõe ao próprio Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? É o que Paulo vai dizendo no verso de número 2, de forma clara. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ou seja, não está se opondo às autoridades humanas, está se opondo à autoridade de Deus. É algo extremamente sério. Opor-se a Deus e aos decretos eternos de Deus. Não importa como essas pessoas chegaram ao poder. Não importa se foi por força, se foi por fraude, se foi por fama,
se foi por hereditariedade, não importa a forma, e não importa o caráter deles, se são bons ou se são maus. O fato que nós precisamos, neste momento, entender é que eles estão ali por determinação divina. A aplicação prática desse primeiro ponto é que é fácil aceitar esse texto quando as autoridades são justas, boas e querem o melhor para os seus comandados. Porém, quando elas são injustas, opressivas, ditadoras, isso se torna algo sufocante, difícil de engolir. O que deve nos motivar a fazer o que a palavra de Deus nos manda é entender que o Senhor tem um propósito. E que assim como eles detêm essa autoridade será cobrada deles. Serão julgados pelo que vão fazer. E ai daquele que é julgado por Deus e não tem Cristo no seu coração. Segundo ponto que eu quero tratar e quero aprofundar é que mais do que instituídos por Deus, eles são servos de Deus. Então esse é o segundo ponto. Os magistrados deste mundo são servos de Deus. Paulo olhava e entendia que os magistrados não deveriam ser olhados como vilões sanguinários, mas como homens imbuídos de autoridade para governar um reino e as pessoas desse reino de forma melhor possível, da maneira mais justa que poderiam, da maneira que pudessem cuidar deles. Porque ninguém que tem a autoridade quer sufocar o povo, porque matando o povo não tem quem o sustente, quem valide o seu poder, quem faça valer as suas ordens. Então há aqui um jogo de interesse entre aquele que exerce o poder e aqueles que são seus liderados. Há sim esse jogo de poder. O apóstolo Paulo olhava e dizia, é a forma da gente viver. É do jeito que Deus permite. É do jeito que Deus tem o seu propósito para isso. Paulo acreditava que os magistrados tinham o direito de punir aqueles que se levantavam contra a instituição e, consequentemente, contra eles. Como nós dissemos, Nero era uma pessoa que tinha mania de perseguição. Ele achava que todos estavam contra eles. Ele achava que os cristãos eram anarquistas. Anarquismo era uma forma de se expressar contra o governo, de se insurgir contra o governo. Ele achava que os cristãos eram anarquistas. Ele achava que os seus comandados estavam o tempo todo querendo matá-lo. E com razão. Um homem dessa natureza, vil desta forma, quem não quer matar? Sejam sinceros. No coração de vocês não tem, de vez em quando, um pensamento desse? Que algumas pessoas eram melhores que não estivessem sobre a face da terra? Que se alguém puxasse um determinado gatilho e tirasse a vida de alguém, não seria justificado? Essas autoridades vivem com medo. Medo de serem perseguidos, medo de serem assassinados, medo de serem... Vivem com medo. Terrivelmente atemorizados, ainda que tenham a postura de quem são rochas inabaláveis. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos submeter voluntariamente e esperar o tempo oportuno de Deus. Olhem lá. De modo que aquele que se opõe à autoridade, estamos no verso 2, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Está falando de serem punidos por isso, da parte de Deus. E daí vem no verso 3 dizendo da parte dos homens, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Se você fizer o que eles esperam, em tese, você está sossegado. O problema é nós admitirmos que vamos fazer isso para agradá-los.
E, irmãos, não vamos fazer para agradá-los. Nós vamos fazer isso em obediência a Deus. Vamos fazer isso porque é o Senhor quem está dizendo que nós devemos fazer. É o Senhor que diz que nós devemos nos acomodar, nos aquietar, nos sujeitar, suportar, tolerar, ainda que isto tire o nosso sossego e a nossa paz. O cristão não deveria levantar-se para fazer insurreição. Não estou dizendo de sair às ruas para buscar os seus direitos, mas estou falando de quebra-quebra, de usar de violência, como no passado a gente já viu tanto nesse Brasil. Lembro uma vez que teve uma greve na fábrica da Ford e o sindicato levantou pessoas e foram numa turba e quebraram os carros, e incendiaram os carros e fizeram um auê, destruíram a fábrica. Era o ganha-pão deles. Mas na insanidade, simplesmente seguiram algumas pessoas e fizeram o que era mal. Nós não somos chamados para fazer isso. Não somos chamados à violência. O Senhor Jesus Cristo não usou de violência, mesmo quando Ele teve a oportunidade. Nós precisamos entender isso. Muito bem. Paulo acreditava que os magistrados, então, tinham o direito de punir esses que se levantavam contra a instituição e contra eles, obviamente, onde o melhor do cristão, então, seria submeter-se a eles, pagando o mal com o bem. Estava lá no capítulo 12, verso 17. Abram ali, está na mesma página. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E depois o apóstolo vai dizendo, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Ele está falando do sentimento do ser humano de retribuir o mal com o mal. Ele diz, nós não fomos chamados para isso. Se nós agirmos como eles agem, que diferença há entre nós e eles? Se usarmos as mesmas violências que eles usam, em que nós somos diferentes deles? O apóstolo Paulo, vivendo tempos difíceis, diz isso. Olha, vocês se acomodem, aceitem que dói menos. E aí ele vai falar no verso de número 5. Por quê dessa sujeição? Olhem lá. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Então não é só a punição que deve nos motivar a ficar sujeito às autoridades, porque nós vamos perder a liberdade, nós vamos perder os direitos, vamos perder os nossos bens. Não é esse só o nosso motivo. Qual é o motivo ali mesmo? No verso 5. Mas também por dever de consciência. Dever de consciência. O que é consciência? Vocês já pararam para pensar? Às vezes nós conhecemos muitas palavras, entendemos a sua significação geral, mas quando pede para conceitualizar, para definir essa palavra, nós temos dificuldade. Eu quero ajudá-los. Uma definição de consciência é que ela é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Ou seja, é a capacidade que eu e você temos de decidir entre o certo e o errado, de fazer o bem ou fazer o mal, de buscar os valores do alto ou nos igualarmos aos valores deste mundo. O dever de consciência que nós temos com Cristo nos faz buscar as coisas lá do alto, nos faz buscar aquilo que é melhor, aquilo que é superior, a não dar bola para as coisas que acontecem nesse mundo, porque elas são efêmeras. Elas passam. Os magistrados, eles são depostos ou são mortos. É assim que funciona. Aqueles que exercem autoridade, boa ou má, também morrem, também acabam. Sistemas de governo são elevados sobre uma população,
mas num determinado momento eles podem cair. Temos visto isso na história. São coisas efêmeras, passageiras, mas nós buscamos aquilo que é eterno. Nós nos sujeitamos àquele que tem toda a autoridade do céu e na terra. Nós ouvimos a sua palavra e atendemos a sua palavra porque nós não estamos preocupados em viver neste mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. E por isso nós nos preparamos para esse fato. O apóstolo Paulo, então, tem essa percepção, ele fala sobre isso, sobre essa percepção moral, suneidesis, e essa moral é o conjunto dessas regras adquiridas através da cultura, educação, tradição e cotidiano de uma sociedade que orienta o comportamento adequado. O mundo segue os seus valores, mas nós, os cristãos, seguimos outro. O mundo segue a sua cultura, as suas filosofias, nós seguimos a palavra de Deus. Nós nos pautamos a nossa existência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos na palavra de Deus. Desde o começo da Reforma Protestante, os protestantes foram conhecidos como as pessoas da palavra. A nossa Constituição nos diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Se o mundo não quer seguir a Bíblia, problema do mundo, problema de Deus que vai julgar o mundo, problema de Deus que vai julgar as autoridades do mundo, mas nós temos um dever de consciência para com Deus, porque nós somos homens e mulheres da palavra. Pautamos a nossa existência na palavra e andamos conforme aquilo que Deus prescreve. Eu sei que é estranho olhar para os magistrados como ministros de Deus, como servos de Deus. No entanto, eu quero que vocês lembrem o que está escrito na palavra de Deus. De líderes terríveis, duros, que Deus usou e disse que eram seus servos, que ia usá-los como bem entendia. Vamos lembrar um deles, o faraó, no tempo de Moisés, Êxodo, capítulo 10, versos 1 e 2. Podem abrir. É bom acompanhar o que está na palavra de Deus, capítulo e versículo. Abram lá. Êxodo 10, versos 1 e 2. Está escrito: disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Quem endureceu o coração dos magistrados? Quem endureceu o coração de Faraó? Quem zombou deles? Deus. Estes que exercem o poder e acham que estão acima da lei, ou que conseguem controlar a lei, estão enganados, estão iludidos. Outro exemplo é Ciro, o persa, o grande dominador. Olha o que Deus diz a respeito dele em Isaías 44, 28. Podem abrir. Isaías 44, 28. Ciro não era convertido, Ciro não era do povo de Deus, Ciro era um ímpio, um homem vil. Isaías 44, 28 diz assim: que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será fundado. Ou seja, Deus diz: eu vou usar essa autoridade ímpia. Sou eu que mando, sou eu que ordeno,
e eles vão fazer aquilo que eu quero. Então, quando nós olhamos para as autoridades, para os magistrados, lembrem-se disso. Ainda que vocês não entendam aonde o Senhor quer chegar com isso, aceitem. Submetam-se. Não aos magistrados propriamente dito, mas ao Senhor e à palavra do Senhor. Se acomodem, se sujeitem. Aplicação prática. Podemos entender melhor essa questão do magistrado como servo de Deus quando olhamos para Satanás, o grande opositor dos homens, cujo prazer está no sofrimento da humanidade. Não há ninguém pior do que Satanás. E, no entanto, ele tem autoridade. E, no entanto, a autoridade que ele tem vem de Deus. É Deus quem permite que ele haja. Muito bem. Por mais que ele tente, ele nunca estará livre do poder e da soberania de Deus. E, portanto, fará apenas aquilo que o Senhor permitir e ordenar. Os magistrados serão julgados por Deus, e os insubordinados, por melhores que sejam suas aspirações, também receberão sobre si a condenação que os seus atos merecem. Vamos ao terceiro e último ponto, meus irmãos. Os magistrados deste mundo devem receber tributos. E essa é a parte mais indigesta do texto. Ter que obedecer a umas coisas, mas ter que pagar, ter que tirar do bolso e dar para eles, é terrível. Dói na alma. E vocês acham que Paulo não sabia disso? Verso 6, por esse motivo, porque eles são autoridades, porque eles são servos de Deus, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Que dificuldade. Esse ato de pagar é terrível para as nossas mentes e corações, mas é algo que está proposto na palavra de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo usa a palavra imposto. Imposto é alguma coisa que vem de cima para baixo. Engole. Aceite. Faça. É algo imposto. Então, o imposto, meus irmãos, ele era cobrado a respeito dos serviços e bens daquela época. Então, alguém prestava algum serviço, tinha que pagar imposto. Alguém fazia qualquer negócio, tinha que pagar imposto. Era uma obrigação. Não é diferente dos nossos dias. Quantos impostos nós temos? É diferente de taxa. Taxa também é uma coisa imposta, e aqui no caso é o tributo, é uma taxa que visa cobrar anualmente alguma coisa. Então, nesse tempo aqui, eles cobravam pelo uso das casas, apesar das casas serem deles. Não é semelhante aos nossos dias? Quem de vocês paga IPTU? Você comprou a casa, pagou a casa, mantém a casa, o governo vem e diz que era o IPTU. Ele não faz nada para edificar a casa, ele não faz nada para manter a casa, ele não faz nada, ele só quer o imposto. Então você tem, e não paga o IPTU para ver o que acontece. Condomínio tem os apartamentos têm o quê? As taxas de condomínio. Não pague o condomínio para ver o que acontece. O seu bem, o bem que você comprou, vai a leilão para pagar taxas e impostos. Simples assim. Então, os tributos eram para isso. Sobre casas, terras, pessoas. Difícil. Quando Paulo ainda vai falar sobre essa questão dos impostos, de pagar, ele usa uma palavra chamada apodídome, no verso 7. Pagai a todos o que lhes é devido. Esse apodídome significa quitar o débito integralmente, o que indica o grau de comprometimento do cristão com suas obrigações governamentais. É difícil? Claro que é. Quem tem um determinado teto máximo do imposto de renda, hoje está 27,5, é isso? 27,5 corresponde praticamente a 3 meses
do seu ano. Você trabalha 3 meses para o governo. Literalmente isso. Não é uma questão de justiça. É uma questão que Deus está dizendo, existe e vocês vão pagar. Lembram quando foram cobrar o imposto de Jesus? Teu mestre não paga imposto, teu mestre vai sonegar os impostos. Daí Pedro chega para Jesus e diz, Jesus está aí, cobrador. E ele diz, de quem a gente cobra impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? O Pedro diz assim, deveria ser dos estrangeiros. Não são os filhos da casa, não são aqueles que estão ali trabalhando. Jesus, porém, disse, é verdade. Agora vai lá no mar, joga a linha, pega um peixe, abre a boca dele. O que tem lá? Uma moeda, um estáter. E Jesus diz, paga o imposto por mim e por ti. Ou seja, ele está dizendo, Pedro, quando vierem cobrar impostos para você, sobre você, pague. O apóstolo Paulo vai usando essa palavra pagar, nesse sentido, pague integralmente, não deva nada para o governo, não sonegue. Para aqueles que gostam de tentar manipular números, né? Fica aí a dica, não sonegue. Porque se você fizer essas coisas, você não está enganando os homens, você está enganando a Deus. E essa é a parte mais difícil da gente entender isso. Fidelidade. Tem gente que sonega dízimo, não vai sonegar o imposto de renda? Não, nós somos chamados para ser bons pagadores, estar no cadastro positivo, não ter nada que venha nos acusar, ninguém que possa dizer, esse aí uma pessoa que não paga os seus impostos seria o quê? Me deem uma palavra que possa expressar isso. Um caloteiro, algo semelhante. Esse é caloteiro, esse é um embusteiro, esse é um enganador. Quando o Senhor diz que nós devemos pagar tudo, Ele está dizendo, eu quero que vocês tenham um bom testemunho, até mesmo dos ímpios. Eu quero que vocês sirvam de exemplo para eles. Fácil? Não é fácil. Claro que não. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 20, verso 25. Certa vez quiseram pegar o Senhor Jesus Cristo nessa história. Vamos dizer que ele é um mau pagador, vamos dizer que ele fala contra o império, vamos dizer que ele está se insurgindo contra os tributos, contra os impostos. Mostraram para ele um denário. Jesus pediu, mostre-me um denário. De quem é a imagem? De quem é a efígie? E eles disseram, de César. E o que o Senhor Jesus Cristo respondeu no verso 20, no capítulo 20, verso 25? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Impostos, taxas, obediência, serviço, tudo está incluído nessa frase. Quem disse para vocês que ser cristão é fácil? Cristão de verdade ouve uma palavra dessa e se coça. E se está fazendo alguma coisa errada, diz, Senhor, me perdoe, me ajude a ser fiel. Me ajude a não envergonhar a Tua palavra. Me ajude, Senhor. Outro fato é que os cristãos não deveriam pagar apenas os impostos, mas ter uma conduta de respeito às autoridades. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Como honrar? Como ter respeito por pessoas opressoras? Lembrem-se, vocês não estão honrando pessoas. Vocês estão honrando os cargos que elas exercem. Porque eles foram instituídos por Deus. Como elas vão agir, isso é problema delas. Ainda que você não goste da pessoa delas, o fato é que você tem essa obediência, se sujeitar a essa autoridade.
A autoridade, obviamente, do cargo, não necessariamente da pessoa. Isso é importante que seja dito também. A aplicação prática desse terceiro e último ponto é que a questão financeira é sempre um entrave na vida das pessoas. Sempre. Por mais que tenham recursos, dificilmente vão contribuir espontaneamente com o governo. Ninguém se apresenta voluntariamente para pagar suas taxas. Nós esperamos vir o carnê do IPTU, o carnê disso, o carnê daquilo, a conta, o boleto. Nós esperamos. Chega o prazo que o governo dá para apresentar o imposto de renda. Esperamos qual o dia mesmo para apresentar o imposto de renda? O último dia. Porque não queremos pagar. Muito bem. Ninguém faz isso espontaneamente. Principalmente se discordam da motivação, ou da arrecadação, ou do uso indiscriminado, ou da forma que usam esse dinheiro. Paulo não foca nessa premissa, mas sim no fato de que tais autoridades procedem de Deus e o Senhor vai usá-los como bem entender, mesmo que seja para a destruição eterna. Vou ler 2 versos para vocês. Isaías 34:2 diz assim: porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou para a matança. Salmo 73:18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. O que é deles está reservado. O juízo deles está reservado. Não cabe a você, não cabe a mim, não somos vingadores. Não somos Homem de Ferro, nem Thor, nem coisa nenhuma, não somos vingadores de nada. É o Senhor que diz: minha é a vingança, eu a retribuirei. Descansar nisso é importante. Concluindo, certamente cometemos muitos pecados quando pensamos e falamos a respeito dos nossos governantes e do seu atual descaso com todo o povo. Hoje, o texto nos mostrou qual é a atitude que Deus espera de nós, de mim e de você. E o nosso desafio, ao sair dessa porta, é nos adequarmos a este ensino e a procedermos de tal maneira que agrademos ao Senhor. Ao Senhor. Sempre. Que Deus possa tratar no nosso coração.